Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar nesse vídeo, vou trazer aqui uma reflexão para vocês, para desconstruir a ideia do preço turismo que a maioria de vocês paga, no caso de viagens. Pessoal, eu não acho justo a pessoa trabalha o ano inteiro ali e chega, ela tem às vezes tempo ou dinheiro para fazer apenas uma viagem ao ano, e exatamente nesse mês de viagem, que às vezes não é nem um mês de férias, são 2 ou 3 semanas, a pessoa gasta 3 ou 4 vezes mais do que o salário delas, ou compromete com viagem, que acontece 1 ou 2 vezes por ano, metade do orçamento anual. E eu trouxe uma reflexão para vocês sobre isso, porque eu já saí desse ciclo de gastar como turista há muitos anos. E eu trouxe para compartilhar a minha experiência, como eu consigo ter conforto, viver muito bem e ter uma experiência em relação a turismo bacana. Hoje eu fujo dessa concepção de turismo, né? Eu tenho uma visão para, vamos dizer assim, conhecer lugares um pouco diferente da maioria de vocês. É claro que isso se deve ao fato de eu trabalhar remotamente e não precisar estar o ano inteiro em um lugar. Então eu consigo passar mais do que um mês em um local. E isso, por si só, já diminui o meu custo de viagem, né? Porque quanto menor o tempo que você gasta, que você passa em um local, né, maior será o seu gasto. Porque, pensa comigo, você vai pagar uma passagem de avião, você vai pagar... Quanto menor o tempo que você fica, mais alto é o preço de estadia em um hotel, ou de aluguel, de um apartamento, alguma coisa desse tipo. Quanto maior o tempo que você fica, menor é o custo. É por isso que o preço varia tanto no exterior, no Brasil, quando você aluga um apartamento, por exemplo, para passar uma longa estadia em relação a uma curta estadia. Em uma semana você vai pagar, às vezes, o preço de um mês, né, de aluguel ou de temporada. Então, você já pode resolver isso passando um tempo maior. Então, em vez de passar uma semana, passar um mês, né? E por que eu digo isso? Porque você consegue, nesse um mês, incluir as despesas, às vezes, que você teria em um mês. Agora, vivendo no seu dia a dia. Imagine que você tire só uma semana de férias e que depois que você gaste bastante. Às vezes nem é suficiente para você descansar, né? E aí você ainda tem que voltar e passar e pagar pelo resto do mês comprando comida ou fazendo outras coisas. Então é interessante colocar num período maior a sua estadia, porque aí você, além de curtir, você vive e o tempo passa ali, os seus gastos são incluídos no seu custo de dia a dia. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Pessoal, eu sei que muitos de vocês não conseguirão tirar férias de mais de um mês, mas mesmo assim é possível diminuir esse custo. Primeiramente, pessoal, fujam de preços turismo, né? Não acreditem que pagar por uma semana em um hotel R$2.000, R$3.000, às vezes R$4.000, seja lá que tipo de hotel for, é uma coisa normal, porque não é, né? E se você não é uma pessoa que compartilha desse discurso e acha correto fazer esse tipo de pagamento, ou se você não é uma pessoa se você é uma pessoa que pode pagar e concorda com isso, tranquilo. Mas se você é uma pessoa que não acha esse preço justo, ou que trabalha o ano inteiro e faz um grande sacrifício para viajar, ou viaja e passa metade do ano pagando parcelamento da viagem, da sua passagem de avião e até do hotel, cuidado, né? Porque a gente às vezes é colocado numa posição como consumidor de que a alegria, a felicidade, tem toda um pensamento por trás do turismo de felicidade, e não é bem assim, pessoal. A gente tem que aprender a ser feliz no nosso dia a dia, primeiramente, né? E viajar é com certeza muito bom, mas não necessariamente a sua felicidade, a sua alegria, no caso da viagem, ela vai ser mensurada pelo quanto você gastou, pelo quanto de conforto que você teve. Eu falo isso porque quando eu comecei a viajar, eu tinha essa visão. Eu, inclusive, fiquei
Teve uma época que eu fui para o Caribe e eu gastei uma grana, juntei dinheiro, trabalhei o ano inteiro, guardei até economizei com a minha comida para poder ir para lá e fui. Eu fiquei em um monte de resort. Eu fiquei 4 semanas, cada semana em um resort diferente. E eu gastei muito dinheiro e no final, na terceira semana, eu estava tão saturado e cansado do resort, dos resorts, eu me senti tão é, turista e achei a experiência não muito bacana. Eu fiquei pensando, gente, por que eu estou fazendo isso? É porque eram as mesmas redes de resorts, eles tinham a mesma qualidade, eram resorts de 4, 5 estrelas, o preço muito elevado e era uma coisa padronizada, em quase todos eles a mesma experiência. É claro que tinha muita coisa legal, tinha conforto, todas essas coisas, mas eu não me senti estimulado, eu sou muito aventureiro, não foi uma coisa muito bacana e eu gastei muito dinheiro ao final. Então na última semana eu cancelei a estadia no último, né? E eu fui para a cidade, para uma cidadezinha viver como local, né? Aluguei um lugar pequenininho e isso mudou a minha concepção de turismo completamente. Porque a gente é colocado, a gente é estimulado, a gente pensa que uma boa viagem, né? Principalmente no Brasil, a gente tem essa visão de que trabalha o ano inteiro e que tem que curtir nas férias. E que por isso tem que esbanjar um pouquinho mais, comer num restaurante muito bom e ficar num lugar bacana. Pessoal, é possível fazer isso tudo e gastar menos, né? Só que você vai ter um pouco mais de esforço para encontrar um lugar bacana com preço barato. E também para procurar opções em que você possa comer em que o preço não seja tão elevado. Pessoal, fuja de turismo e fuja de locais muito turísticos. Fuja de restaurantes próximos a muitas áreas turísticas. Uma cidade, pessoal, ela é feita não só pelo turismo. Então há várias áreas em uma cidade com restaurantes de qualidade, com restaurantes excelentes, com preços menores do que esse preço manutencionado pelo turismo. O preço de turista, o preço que você vai pagar como turista, chega a ser 3 a 4, 5 vezes maior do que o preço de um local, mesmo que viva muito bem, de uma pessoa que tenha dinheiro mesmo e que viva muito bem numa cidade, né? Só que isso não é ensinado a gente também não é levado a pensar sobre isso. E quando a gente é turista, principalmente no exterior e até mesmo no Brasil, o preço é jogado lá em cima, né? E é possível driblar esses preços e ter uma ótima experiência e um custo menor. Então fuja dessas áreas de turismo, alugue uma moto, ou se você não quiser alugar uma moto, não for tão aventureiro, alugue um carro. Se você não alugar um carro, pegue um Uber e vá para uma região mais local. Eu não quero dizer menos elitizada ou com menos conforto, mas uma região longe de turistas. E os preços ao seu redor nessa região serão menores. Como eu farei isso, Anderson? Você pode, por exemplo, alugar um apartamento em algum site. Eu sugiro o Airbnb, mas até pelo Airbnb os preços estão ficando padronizados. Mas se você aluga por um mês, eles te dão um desconto até de 50%. Então você pode encontrar aluguel pelo Airbnb de até mais barato que você paga no Brasil, de R$ 700. Vá para lugares, porque a estadia é o mais caro numa viagem e a passagem de avião, né? Mas vá para um lugar em que a estadia não fique tão cara. Você pode olhar no Airbnb o mundo inteiro e ver os preços. E mesmo que você vá parar numa região isolada, vá, né? Assuma a responsabilidade, a aventura tente, né, alguma coisa diferente, você pode ser até surpreendido e pode ser uma experiência muito melhor do que a experiência lá que você parcelou no cartão em 30 vezes pela CVC ou sei lá, e é aquela coisa padronizada que todo mundo viaja, super boring. Então, eu sugiro que você faça isso. E outra coisa, pelo Airbnb, você pode negociar com as pessoas, você pode pedir um desconto. Então, você pode escrever para 10 pessoas no Airbnb e falar, olha, eu recebi um desconto de uma pessoa aqui no site, eu gostaria de saber se você poderia me dar um desconto, porque eu gostei mais do seu apartamento e eu pretendo ficar um mês, mais do que uma semana. Eu não vou ficar muito tempo em casa, não vou gastar muita energia,
e eu sou bastante responsável, escrevo alguma coisa nesse sentido, você pode ganhar um desconto. Eu cheguei a ganhar uma vez um desconto em um local muito com custo de aluguel muito elevado pelo Airbnb, foi em Ljubljana, na Europa, de 800 euros para 450 euros. Acreditem se quiser, eu consegui um desconto. A maioria das pessoas não respondeu, mas a senhora me respondeu e me deu esse desconto e eu paguei, pessoal, metade do preço em euro. Imagina se eu tivesse pensado, o preço na Europa é esse, não tem como negociar. E outra coisa, às vezes eu não vou para o lugar que o aluguel tá caro. Se você quer ir para uma ilha paradisíaca, alguma coisa, você tem milhões de oportunidades de ir em todo lugar do mundo. Tanto na América do Sul, quanto na África, enfim. E você pode ir para o lugar em que o preço seja mais em conta pelo Airbnb ou pelo site que você encontra. E mesmo que a passagem seja mais cara, pessoal, isso varia de mês para mês. Se você puder tirar férias fora do período convencional no Brasil, ou seja, janeiro e julho, é até melhor, porque o preço nos outros países, em julho, principalmente na Europa, é muito elevado, e em janeiro também. Então, se você tenta tirar férias fora desse período, você vai pagar menos, né? Então, às vezes é interessante ter uma experiência de férias fora do período convencional, pagar menos, curtir muito mais, do que ir com todo mundo e pagar o preço de uma passagem 3 vezes mais cara, de pagar o dobro de uma passagem de avião, ou de pagar 3, 4 vezes mais por uma estadia, que no período local o custo não é tão alto. Há alguns lugares, principalmente na Europa, em que alguns períodos do ano, o preço, pessoal, chegam a cair 3 vezes, principalmente aluguel de estadia e de hotel. E é claro que isso também vai influenciar na sua qualidade, na qualidade do seu turismo, né? Porque ir para a Europa no inverno, dependendo, né, da área que você vai, é muito frio e pode não ser uma experiência tão bacana. Mas, e mesmo assim no inverno há lugares que são mais turísticos. Então, pesquise para você não manutencionar esse preço de turismo, né, que não é um preço, eu acredito, tem ficado cada vez mais caro e é possível driblar, desde que você saia das áreas de turismo, desde que você frequente restaurantes fora dessa zona de turismo e desde que você não pague o preço para o mercado de turismo. É possível sair dele. Quem escolhe por esse preço de turismo é você, né? E você pode driblar esses preços, inclusive, por exemplo, olha, você pode pagar alguns sites. Tem o site ViagemNet, é um site que você pode comprar passagem de avião sem utilizar o cartão de crédito. Então você não vai pagar taxa de nada, de coisa de cartão de crédito. Os preços não são tão elevados por esse site. Eles, dependendo do seu banco, eles fazem o débito direto na sua conta corrente, ou você pode pagar um boleto, né? Você tem uma quantidade X de horas para poder pagar. Além disso, tem o Airbnb para apartamento. Até no Booking.com vocês podem encontrar hospedagem para um mês, né? Ou você pode também correr o risco de ir para um hotel pequeno ou para um hostel, se você não é muito... se você não gosta de ficar em hostel, por exemplo, vai para um pequeno hotel. Há muitos hotéis muito pequenos, mas com uma qualidade excelente. E lá mesmo, você tenta no boca a boca, depois que você chega no primeiro dia, né, uns 2 dias depois, encontrar um lugar para você alugar. E aí, negociando com os locais, você consegue um preço menor do que pela internet, porque o preço do turismo pela internet, antes de você chegar no local, é maior, né? E você pode optar, por exemplo, por cozinhar. Então você pode, por exemplo, a cada 2 dias, durante o seu 1 mês de férias, ir a um restaurante. Não precisa ser todo dia, você não vai morrer por isso. Cozinhar em casa nos outros dias, né? Cozinhar com produtos locais é interessante, pessoal. Você não vai ter a sua vivência da sua casa no Brasil. Até porque o mercado, as coisas no mercado serão diferentes. Então você vai cozinhar com produtos diferentes. Você pode tentar comer a comida local, que é vendida em pequenos estabelecimentos nas cidades, que também é interessante, né? E você pode procurar também alternativas de turismo e de passeios gratuitos, né? Há alguns sites, por exemplo, se você procurar todas as cidades do mundo,
tem uma certa comunidade para diminuir esses gastos. Então, por exemplo, você pode procurar no Facebook o nome da cidade para onde você vai e geralmente todas essas grandes cidades têm um tour gratuito feito por um grupo de pessoas de comunidade de coisa de couchsurfing. Isso não quer dizer que você vai ter que dormir na casa da pessoa, a pessoa dormir na sua casa, não tem nada a ver, né? É um grupo também para conectar pessoas, né? E a sua experiência, ela pode ser também mais bacana se você começar a fugir desses grupos de turismo. Então, em vez de ir em excursão, você pode participar de uma comunidade de couchsurfing e ir a um encontro, e essas pessoas te convidam, depois desse encontro, para fazer coisas com você. E eles têm interesse genuíno em fazer coisas com você, a ir a uma praia com você, a tomar uma cerveja com você. E isso é uma coisa que vai fazer a diferença na sua viagem, né? E que pode diminuir em até 50% a 70% o custo, né? Porque mesmo que você gaste e tenha todo o conforto do mundo, isso não significa que a sua viagem vai ser positiva, né? Então, eu trago essa reflexão aqui para você, né? E pense um pouco nisso. Eu acredito que isso pode diminuir o custo da sua viagem, das suas viagens e aumentar a qualidade, né? Um abraço a todos. Escrevam no meu site se vocês tiverem alguma dúvida. Tchau, tchau.